Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 27/8, atualizando as últimas informações do Malvadão, líder absoluto, pós-goleada aí de 8-0 em cima do Vitória, né? Agora tem aí a Copa do Brasil. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Pessoal, agora sem mais enrolação, bora pro Globo Esporte de hoje. Como eu falei, 27/8. E o Flamengo, hein? Tá tranquilo depois de ganhar de 8-0 do Vitória. Só vai jogar no domingo, aliás, 4 da tarde no Maracanã contra o Grêmio. Você vai ver ao vivo aqui na Globo, tá? Juliano Lima. Tem jogador indo embora, né? Tem sim, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. O meio-campo Matheus Gonçalves foi negociado com o Al Ahly, da Arábia Saudita. 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. Antes, o clube tinha sido procurado pelo Cruzeiro e pelo CSKA da Rússia, mas o Matheus Gonçalves vai mesmo para o futebol árabe. Depois da goleada contra o Vitória na segunda, ontem o time ganhou folga e hoje se representou pela manhã. E como você disse, vai ter uma semana inteira de treinamento aí livre, já que foi eliminado da Copa do Brasil. Só enfrenta o Grêmio domingo pelo Campeonato Brasileiro do Maracanã. E para essa partida, o lateral esquerdo Alexandro não deve jogar. Ele sofreu uma lesão na panturrilha esquerda contra o Vitória, saiu ainda do primeiro tempo e, aliás, foi cortado da seleção brasileira para os próximos compromissos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Para esse jogo de domingo, o Felipe Luiz tem duas opções: Ayrton Lucas e Vinha para a posição ali na lateral esquerda. Expectativa de casa cheia, mais de 60 mil ingressos foram vendidos e, como você disse, Flamengo e Grêmio ao vivo com transmissão da Globo. Valeu, um abraço. Juliano Lima, um repórter que não desanima também, flamenguista, tá empolgadaço. Valeu, Juliano. Aí, essa paquera com o Marcos Leonardo nem faria muito sentido, tá, torcedor? Porque o Marcos Leonardo custa aí 40 milhões de euros. É um jogador que tá no Al Hilal, que a gente pôde acompanhar, inclusive, jogando, sendo titular, né, importante durante a Copa do Mundo de Clubes. Então, vai ficar na base do sonho. Mas a diretoria do São Paulo tá tentando, né? Tá buscando informações, quem sabe aí consegue trazer alguém o mais rápido possível para suprir essa ausência agora do André Silva e uma boa recuperação pro André Silva. Quem está no mercado também, mas dessa vez negociando jogador para sair, é o Flamengo, que fez belíssimas contratações na janela, por sinal. Vou trazer o Juliano Lima para falar do Flamengo, que está se preparando para o final de semana, para o jogo contra o Grêmio, depois da goleada histórica, né, amigo, por 8-0 diante do Vitória, e negociando o jogador. Dessa vez, então, Matheus Gonçalves, né, o jogador que está deixando o Flamengo. É isso, Joana. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Taon. Jogador saindo, Matheus Gonçalves, meio campo, tá indo para o futebol árabe, tá indo para o Al Ahly, da Arábia Saudita. 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. Antes disso, o Flamengo tinha sido procurado também pelo Cruzeiro, pelo CSKA da Rússia, interessados no jogador, mas ele tá indo mesmo para o futebol árabe. O Flamengo, depois, como você disse, da goleada de 8-0 contra o Vitória na última segunda-feira, ganhou folga ontem, se reapresentou hoje pela manhã. E o próximo compromisso do Flamengo será contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no domingo. Por quê? O Flamengo vai ter semana livre aí de treinamento. Afinal de contas, o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil, semana de Copa do Brasil, então o Flamengo vai ter essa semana inteira livre de preparação para o jogo contra o Grêmio. E para essa partida, o lateral esquerdo, Alexandro, não deve jogar. Ele sofreu uma lesão na panturrilha esquerda contra o Vitória, saiu antes do fim do primeiro tempo. Enfim, não deve jogar a partida contra o Grêmio. E aí tem um detalhe importante: o Alexandro foi convocado para a seleção brasileira, para os compromissos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 4 e 9 de setembro, contra o Chile e Bolívia, né? A CBF ainda não se pronunciou sobre o caso, né? Não sabe ainda se ele vai ser cortado ou não, ele segue ainda na lista. Para o lugar do Alexandro no Flamengo contra o Grêmio no domingo, o Flamengo tem duas opções. Tem o Ayrton Lucas e também tem o Vinha ali disputando vaga na lateral esquerda. E vai ter casa cheia mais uma vez. Mais de 60 mil ingressos foram vendidos, o Flamengo está super embalado. Afinal de contas, por esse 8-0 então, líder do Campeonato Brasileiro, a torcida está empolgada e vai lotar mais uma vez o Maracanã. O Felipe Luiz disse na última entrevista coletiva, como você falou,
jogadores saindo. Contratar agora não vai rolar mesmo. A janela fecha no próximo dia 2 de setembro. O Flamengo não pretende mais contratar ninguém. Foram 4 reforços até o momento. O Saul e o Samuel Lino vêm se destacando, né? Dos 4 contratados, são os 2 aí que estão ganhando posições. O Lino ali jogando pelo ataque e também o Saul formando aquela dupla com o Jorginho no meio-campo. Tá ajudando muito o Flamengo na temporada aí e já tá ganhando essa vaga. Então o torcedor do Flamengo tá empolgado. Mas nesse momento o Flamengo agora só deve negociar jogadores para saírem, né? Jogadores que não estão tendo espaço, oportunidades dentro do elenco, como foi o caso do Matheus Gonçalves, que está indo para o futebol árabe. Volto com você, Joana. Um beijo. Valeu. Um beijo para você também, Juliano Lima, trazendo informações aí da movimentação do mercado do Flamengo. É isso. E pelo que eu sei, pelo menos mais 4 jogadores serão negociados nos próximos dias, tá? Ou no mínimo afastados, porque precisa enxugar o elenco. Então a gente vai ficar de olho aí na movimentação dos jogadores, principalmente esses que não estão sendo tão aproveitados pelo Felipe Luiz. E a gente deve ter notícia em breve de mais jogadores deixando aí, enfim, o bolo de jogadores, né, que fazem parte do elenco do Flamengo. Vamos para a Arena da... Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Vamos aqui com o Vene Casagrande, pessoal, atualizando todas as notícias importantes envolvendo o cenário do Mengão. Malvadão aí que aplicou a maior goleada dos últimos anos aí no Vitória por 8-0, com espetáculo de Samuel Lino, espetáculo de Pedro. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vamos para as informações, galera? Vamos. Ó, nessa quarta-feira o Flamengo não joga, tem Copa do Brasil, é rodada de Copa do Brasil. Inclusive Vasco e Botafogo se enfrentam. Rapaz, clássico, hein? Quem passa? Olha, eu não consigo cravar nenhum favorito. Mas por falar em Vasco, o Vasco está contratando um jogador cria do Flamengo. Saiu daqui com venda milionária, custando mais de 20 milhões de euros, mas não se firmou no futebol inglês. Trata-se do atacante Matheus França. Lembra dele? Jogador tratado como joia no Flamengo. Vou até ver a idade dele atual aqui. Como joia na categoria de base do Flamengo. Chegou ao profissional. Foi até importante ali em 2022. Está com 21 anos. Ele é meio atacante, né? Confesso para vocês que eu não consigo cravar aqui qual é a posição fixa do Matheus França, porque ele sempre fez várias funções nos tempos de Flamengo e também na categoria de base. Mas ele está sendo contratado pelo Vasco por empréstimo. O Vasco já até anunciou. Eu vou ser sincero, para o Vasco é uma baita contratação, sobretudo se nós analisarmos o atual elenco do Vasco. Acho que ele vai agregar bastante, mas confesso que eu fui pego de surpresa. Eu não esperava o Matheus França gerindo a carreira dessa maneira. Ele foi vendido ao Crystal Palace na ocasião. Tudo bem, não se firmou lá, teve algumas lesões, mas acho que ele poderia ter mais espaço no futebol europeu. Mas, já que ele definiu retornar ao futebol brasileiro por empréstimo ao Vasco, que ele seja muito feliz. A família dele também é sensacional, são pessoas do bem, ele também, uma pessoa maravilhosa, que seja muito feliz, mas não contra o Flamengo, né? A gente espera que contra o Flamengo ele não seja feliz, não. E por falar em venda de jogador, Lohan está de saída do Flamengo. O departamento jurídico do Flamengo já trocou toda a documentação necessária com o Pisa e o jurídico dando ok, o jogador já viaja nessa quinta-feira, tá, galera? E aí, mais detalhes. O Flamengo vai receber 500 mil euros pelo empréstimo até 2026, o meio de 2026, ou seja, empréstimo de um ano. Durante esse período, o time italiano paga o salário dele, obviamente. O empréstimo tem a opção de compra de 4 milhões de euros por 50%, Fla mantendo 50% do atleta. Mas a compra se torna obrigatória se ele jogar em pelo menos 50% dos jogos do time italiano durante esse período de empréstimo. Mas, Vene, se ele não bater a meta, se ele só for titular em 45% dos jogos, o que acontece? Foi como eu falei, aí continua a opção de compra. Se o time italiano não compra, ele bateu na meta, o time italiano
é obrigado a comprar esse jogador. Olha, o valor chama atenção por ser baixo, é o mesmo valor que o CSKA ia pagar ao Flamengo na ocasião. O Flamengo até tentou fazer uma gestão ali para tentar valorizar o jogador, mas o jogador só jogou no sub-20. Então, é o que eu falo para vocês em relação ao Matheus França também. Com o passar do tempo, o jogador vai se desvalorizar se não tiver uma sequência no time profissional. E o atual momento do Flamengo não dá espaço para jogadores como ele, que não tem uma intensidade, não tem uma marcação sob pressão, não faz recomposição defensiva. O estilo do jogo do Felipe Luiz exige isso de um atleta. Que o Lohan seja muito feliz lá no Pisa, se ele for comprado, obviamente. Vamos lá, galera. Olha, notícia ruim agora envolvendo o Flamengo e também a seleção brasileira. O Flamengo emitiu um comunicado dizendo que Alexandre foi submetido a exame de ressonância magnética nesta terça-feira. No caso, hoje eu estou gravando esse vídeo terça, vou soltar na quarta-feira. O resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou o tratamento sob supervisão do Departamento Médico do Flamengo. O Flamengo não divulgou isso no comunicado, mas eu apurei que o Departamento Médico da Seleção Brasileira já recebeu o laudo da lesão muscular de Alexandre na panturrilha, tá? Embora seja uma lesão leve, mas a tendência é que o jogador seja cortado da lista de Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira. E o Alexandre, que era o único representante do Flamengo, ou seja, se ele for cortado, o Flamengo não terá nenhum jogador na Seleção Brasileira, mas obviamente vai ter jogador em outras seleções, uruguaia, Gonzalo Plata, por exemplo, no Equador, o próprio Carrascal, que embora não esteja jogando muitos minutos ainda no Flamengo, mas é um jogador que é sempre chamado para a seleção colombiana. Outro jogador que deve ser cortado da seleção brasileira é o Joeliton, do Newcastle. Ele sofreu uma lesão muscular, essa parece ter sido grave, tá? Porque ele saiu até chorando do gramado. Gente, mudando de assunto, vamos falar algo que me chamou muita atenção. Eu estava fazendo um levantamento de alguns números aqui, até para conversar com a galera da produção do SBT, para fazer o programa dessa quarta-feira, e é assustador isso. O saldo de gols do Flamengo no Brasileirão, saldo de gols, 35. O que é saldo de gols? Para quem não sabe, é a diferença de gols feitos com gols sofridos. E o saldo de gols do Flamengo é 35. Por quê? O Flamengo fez 44 gols no Brasileirão e sofreu apenas 9 em 20 jogos disputados. Só para vocês terem noção de como o número do Flamengo é assustador, é absurdo. O Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tem 34 gols em 21 jogos. Ou seja, o saldo de gols do Flamengo é maior do que o número de gols feitos do Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque na competição. Gente, na boa, estamos falando de um time do Flamengo, assim, cara, a gente brinca, é o Real Madrid das Américas, cara. Tá ficando sem graça o Campeonato Brasileiro. Está ficando sem graça. Aí, eu até respondi um torcedor do Vasco lá no Twitter. O torcedor do Vasco veio e falou, tá comemorando, tá falando, tá elogiando porque goleou o Vitória. Gente, vamos lá, quando o Vasco goleou o Santos, ninguém ficou falando, mas é o Santos, que vive uma das piores fases da história do Santos, tá? E esse mesmo Vitória que o torcedor vascaíno debochou, é o mesmo Vitória que no dia 10 de maio, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Vasco de virada por 2-1, com 1 a menos dentro do Barradão. Então não dá para você desvalorizar uma vitória, uma goleada histórica como essa do Flamengo, de 8-0 em cima do Vitória. Parabéns ao Flamengo pelo que vem jogando no Campeonato Brasileiro. Galera, números do Pedro pelo Flamengo, 290 jogos, 149 gols marcados, 33 assistências, 12 títulos. Se tornou o artilheiro do novo Maracanã, com os 3 gols feitos em cima do Vitória. Ele tem 102 gols no novo Maracanã, que a gente leva em consideração da Copa do Mundo para cá, depois da reforma. E segundo o levantamento do Gato Mestre, Pedro superou Quarentinha e está entre os 8 maiores artilheiros da história do Maracanã, de toda a história. O Zico é o maior goleador do estádio, com 319 gols. O aproveitamento do jogador no estádio também impressiona, 74%. Em 190 jogos, Pedro saiu de campo derrotado apenas 29 vezes. Além disso, foram 131 vitórias e 30 empates. No Maracanã, o centroavante levantou troféus do Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Ao todo, Pedro soma mais de 12 mil minutos em campo no estádio
E tem outro número relevante, uma participação em gol a cada 94 minutos. Ele participou diretamente de 35% dos gols nos jogos que disputou no novo Maracanã. O Pedro é um absurdo. E é por isso que eu vou sempre parabenizar o Felipe Luiz pela condução envolvendo o caso Pedro. Muita gente disse que ele passou dos limites. Eu vou ser bem sincero, não passou não. Falou a verdade, poderia ter poupado uma palavra ou outra, beleza, mas o tempo mostrou que o Felipe Luiz estava certo. Tanto é que o Felipe Luiz, o Pedro voltou a ficar de bem com a vida, voltou a fazer gols, inclusive elogiou o Felipe Luiz ontem. Eles não precisam ser amigos, não precisam sair para tomar café, para jantar. Eles precisam trabalhar de maneira profissional e ajudar o Flamengo. E é isso que eles estão fazendo. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo e fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Flamengo acerta a venda de Matheus Gonçalves ao Al-Ahly da Arábia Saudita. Meia será vendido por 50 milhões e ele teve proposta de outros 2 clubes. O Flamengo acertou a venda de Matheus Gonçalves para o Al-Ahly da Arábia Saudita por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões. O meia tinha perdido espaço com o técnico Felipe Luiz e vinha jogando pelo Sub-20. Ele foi titular no título da Copa Intercontinental da categoria. Esta não foi a primeira proposta que o Flamengo recebeu pelo jogador, mas foi a maior. O clube tinha sido procurado pelo Cruzeiro e CSKA da Rússia. A informação do acerto foi publicada primeiramente pelo portal Léo Dias. A equipe mineira chegou a acertar a contratação do meia em negociação feita diretamente com o presidente BAP, mas o Flamengo recuou posteriormente. O Cruzeiro tinha oferecido 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões por 50% dos direitos. Depois de recuar a negociação com o Cruzeiro, o Flamengo foi procurado pelo CSKA, que ofereceu 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões. Matheus Gonçalves era um dos jogadores na lista de negociáveis do Flamengo nesta janela. O meia começou a temporada no profissional, mas não conseguiu vencer a concorrência no seu setor e não teve muito espaço com Felipe Luiz. Foram 15 jogos e 2 gols pelo time principal. O próprio jogador pediu para voltar ao Sub-20 para ter mais oportunidade de jogar. Pessoal, Matheus Gonçalves. Entenda por que Palmeiras pagará metade do que propôs em janeiro para contratar Andreas Pereira. O clube chegou a um acerto com o Fulham pelo jogador por 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões, sendo que no início do ano havia oferecido 20 milhões. O Palmeiras tem um acerto para contratar Andreas Pereira por 10 milhões de euros. O valor é a metade dos 20 milhões de euros oferecidos que havia oferecido ao Fulham pelo mesmo jogador em janeiro, o que fez o valor cair. A negociação será concluída nas próximas horas. Na quarta-feira, as partes já trocaram contratos e vão fazer a assinatura digital para que o meio-campista de 29 anos de idade embarque da Inglaterra para o Brasil. Isto acontecerá ainda nesta semana. As tratativas desta vez foram muito mais rápidas do que a novela que se iniciou em dezembro e acabou em fevereiro, com a recusa de Andreas Pereira em se transferir para o Verdão. Então, no meio da temporada e disputando vaga na Liga Europa, o Fulham não se mostrava tão aberto a liberar o jogador, que também tinha dúvidas em sair da Premier League, pois atuava com frequência. Pensei, vou finalizar minha temporada aqui, quero decidir a ficar na Europa, tentar jogar aqui ainda o máximo que eu puder. Eu tenho contato pelo Fulham, explicou Andreas. Com o vínculo até o meio de 2026, o clube inglês passou a tentar discutir uma renovação após a proposta do Palmeiras, mas jogadores e seus empresários não toparam. Isto mudou a condição de Andreas Pereira no Fulham, que passou a cogitar uma venda. Após a última tentativa sem sucesso de negociar a extensão, a direção o colocou definitivamente no mercado. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Valeu!